Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Felipe Soares de AZ Construções e eu estou com o meu grande amigo Diogo Agra, engenheiro civil, se formou comigo e vocês já devem ter ouvido falar bastante nele em alguns áudios, em algumas conversas, que eu disse que tinha um amigo que foi indicado para trabalhar e é uma das grandes referências de profissional para mim aqui no estado e que me ajudou bastante a estar no patamar que eu estou hoje, principalmente com as indicações e motivações que ele dava. É um empreendedor nato aqui do estado, o cara mexe com tudo que você imaginar e um excelente engenheiro civil. Foi o cara que me deu a oportunidade de trabalhar numa das grandes construtoras aqui do estado. Seja muito bem-vindo, Diogo. Tamo junto. Como é que você tá? Tudo na paz? Tudo bem, graças a Deus. Eu chamei esse bate-papo com o Diogo aqui justamente para conversar sobre algumas coisas que a gente fazia e os demais profissionais da empresa que nós trabalhávamos não faziam. E a gente tinha um salário meio que diferenciado, né? A gente era meio que bem visto justamente por algumas características que a gente tinha. Invejado por outros também, né? Tem esse detalhe, né? Modéstia à parte, algumas pessoas que estavam lá há mais tempo que a gente terminou se destacando de uma forma diferenciada. O Diogo, ainda como estagiário, teve uma obra sozinho, ainda na minha frente, digamos assim. Ele começou com a obra sozinho e eu ainda era estagiário e de repente cada um começou a tocar suas obras, graças a Deus, todo mundo no seu caminho. O que você atribui, Diogo, a gente ter conseguido essa ascensão tão rápida na nossa empresa? Olha, Felipe, eu acho que uma coisa muito importante é a dedicação. Se você se dedicar, se você realmente gosta do que você faz aquilo com gosto, então você sai de casa para trabalhar, que acaba não sendo um trabalho, acaba sendo como uma diversão. Então você faz aquilo com empenho, com dedicação de verdade, e as coisas começam a acontecer assim na sua vida. Você começa a fazer as coisas com gosto e as coisas começam a dar certo. Eu acho que a palavra-chave é essa daí, dedicação. Eu costumo dizer muito, né, pessoal, nas nossas lives, que é o seguinte: descubra o que você gosta de fazer e você nunca terá um dia de trabalho em toda a sua vida. E eu acho que é justamente por isso, a gente gostava, e gostava também de desafio. A gente sabe que na construção civil a gente é contratado para resolver problema, e quem brigava está aqui, né? É verdade. Conta algum caso aí que você teve um atrito pesado com alguém, mas você, sabendo que estava com a razão, você foi até o fim, mesmo como estagiário, se impôs e conseguiu resolver aquela situação. Tem alguns, né? Mas assim, um dos que hoje até eu vejo que às vezes até passei um pouco do limite, mas quando eu peguei um funcionário furtando na obra, né? E era até uma pessoa de confiança, era um vigia da obra, e a gente acabou tendo um prejuízo até um pouco alto. E nesse caso, assim, até me extrapolei e acabei discutindo, e chamei polícia e tal, foi a maior confusão. E assim, até perdi meio que o controle mesmo. Então assim, porque era como a gente sempre falava, como sempre fala, a gente vestia realmente a camisa da empresa. Então, aquilo ali, eu vendo aquilo ali, era como se aquele cara estivesse me furtando. Não é porque era da empresa que eu ia deixar barato, entendeu? Então assim, uma questão que eu estava entendendo como o cara estivesse me traindo. Entendeu? Se eu tinha confiado naquela pessoa, de entregar a chave da obra àquela pessoa, e de repente você vê que o cara não está fazendo jus àquilo que você confiou nele. Então aquilo acabou sendo mais uma questão pessoal do que uma questão de empresa mesmo. O que a gente pode tirar disso aí também é que os bons profissionais, os profissionais de destaque, eles não trabalham em uma empresa, eles são parte da empresa. E você vestir a camisa, você brigar por ela, aí você pode até reclamar, mas eu ganho pouco, mas uma hora você é reconhecido. Eu acho que a gente tem que fazer um passo de cada vez e é como aconteceu com a gente, nada foi do dia para a noite. Foi dedicação, a gente realmente vestia a camisa e acreditava. E eu costumo dizer também que ninguém sabe de tudo, a gente erra pra caramba. Eu lembrei de um fato agora, você me dizendo que foi fazer as tubulações da casinha lá em Pilar. Essa daí foi clássica, assim. Na verdade, pessoal, eu tinha 3 meses de empresa, parece muito pouco, hoje eu vejo até que é muito pouco, mas durante esses 3 meses aconteceu muita coisa. E com 3 meses de empresa, tive uma sanção que acabou, o dono da empresa, na época ele era diretor de obras, e ele me levou para uma obra no interior e falou, a partir de hoje você vai tomar conta dessa obra, eram 188 casas. Então, assim, eu ainda estava até muito verde na construção, só que ele confiava em mim. E uma coisa que os grandes empreendedores têm uma visão
de olhar para aquela pessoa e saber que aquele cara ali tem um certo potencial, ele ainda precisa ser lapidado. Então ele via isso aí em mim. Então eu fui para lá, para a obra, era no interior, e aí ele chegou para mim, nunca esqueço disso, ele chegou para mim numa sexta-feira e falou assim, eu tenho uma proposta para você ir para o interior para construir 188 casas, eu vou dobrar seu salário, você vai ter um carro, combustível da empresa e um telefone. Pense e me responda na segunda. Eu falei, eu vou pensar o quê? Já está pensado, já está aceito. Topou o desafio, né? Topou o desafio, Então, não tinha o que pensar. Mas aí, quando você chega numa obra, você sozinho, lógico que tinha os amigos, tinha os parceiros, tinha os meus chefes anteriores, que eu sempre me relacionei bem, e eu podia fazer uma ligação, tirar uma dúvida. Mas tem coisa que você tem que se desenrolar sozinho. Então, assim, na primeira visita que o dono da empresa fez lá, que era um cara muito parceiro meu também, agradeço demais até hoje, quando ele chegou lá, ele começou a dar gargalhada. E eu sem entender, assim, aí ele falou, tem um pequeno, a obra tá bonita, tá limpa, tá organizada, só tem um probleminha aqui. Eu falei, qual foi? Ele falou, você usou tubulação de água para fazer tubulação de esgoto. E naquela época eu ainda estava até no início da faculdade, eu nem sabia que existia essa diferença de tubulação de água e de esgoto. E depois foi que eu fui descobrir que eu acabei dando um prejuízo até a empresa, porque era muito mais caro, lógico, a gente sabe, a tubulação de água é muito mais cara do que a tubulação de esgoto. Mas aí se tornou uma piada lá entre a gente e todo mundo deu gargalhada. E nas próximas casas já comecei a acertar, logicamente. Então, assim, lógico que isso aí foi visto logo no começo e a gente conseguiu resolver. Então são essas coisas, lógico que você vai errar bastante, mas você tem que ter humildade suficiente para reconhecer o erro e saber que dali para frente você não pode errar mais, ou pelo menos não deve errar mais. O que é legal, como o Diogo falou, imagina só o teu chefe, o dono da tua empresa, chegando para você hoje. Será que você está pronto para pegar uma obra? Será que você está pronto para encarar aí 186 casas? Você, 3 meses de empresa, estagiário, primeira obra, e o dono da empresa dizendo para você que vai te dar para você pensar numa proposta? A grande maioria das pessoas, elas têm um grande problema que é não acreditar em si mesmas, a insegurança. E eu acho que acreditar é o primeiro passo. E quando você começar lá, cara, você não tem a opção mais de errar, não. Depois que você entrou, é ligar para um, ligar para outro, e você vai começar. A gente tem que saber reconhecer que a gente não sabe de tudo. Nem o engenheiro conhece de tudo. A gente tem várias áreas de atuação. Eu não conheço de tudo, o Diogo não conhece de tudo. Mas cabe a você querer fazer parte. Se você está lá dentro, dá o seu melhor. O brasileiro também tem muito isso da cultura do erro. Errou, quer julgar o cara. Não, o erro é que leva ao acerto, ao aprendizado. Errando, já errei pra caramba também. Já fiz projeto que eu digo, meu Deus do céu. E aos poucos você vai lapidando. Feito é melhor que perfeito. Então, assim, se você esperar a condição ideal, não, vou esperar terminar a faculdade, vou esperar fazer minha pós-graduação para trabalhar, pode ter certeza, você nunca vai começar a trabalhar, porque você nunca vai estar perfeito. Faculdade não forma engenheiros, faculdade te dá um diploma e quem te forma engenheiro é a vida. E tem uma questão também, Felipe, que assim, era minha primeira obra, mas não era meu primeiro estágio. Eu já tinha passado por uma indústria de mármore e granito, tinha passado pelo aterro sanitário, certo? Então, eu passei mais ou menos 1 ano em cada empresa. Então, assim, era a minha primeira obra de construção civil, mas eu já sabia como uma grande empresa funcionava, eu já tinha uma noção de como as coisas realmente funcionavam. E, assim, então, essa questão, o que aconteceu comigo quando eu fui para essa grande construtora, que eu recebi a proposta e eu iria ganhar menos do que eu recebia quando eu trabalhava no aterro. Na época era estágio, mas assim, no aterro eu trabalhava de 8 às 2 e na construtora eu ia trabalhar de 7 às 5 e ia ganhar metade do salário. E na época até me questionaram, mas por que você vai fazer isso? Porque ali era um sonho meu, entendeu? Era uma coisa que eu queria fazer. Eu entrei na faculdade querendo construir casa, querendo construir prédio. E eu estava trabalhando em outros ramos que não era o que eu me identificava, mas que foi importante para a minha formação. Então, assim, o que eu falo também é o seguinte, dinheiro não é tudo, certo? É importante demais. Pode ter certeza que ninguém trabalha só por hobby. A gente precisa comer, precisa vestir, tudo isso. Mas, assim, se você
estiver procurando a sua felicidade, o dinheiro é consequência. Exatamente isso, eu acho a mesma coisa. Se você está fazendo o que você gosta, se você faz bem, é impossível você fazer uma coisa que você gosta mal. É impossível, gente. De um jeito ou de outro, você está fazendo com aquele carinho, você vai começando a dar certo e o dinheiro é consequência. Um fato interessante que o Diogo falou aí dessa questão do aterro, eu lembro como hoje, eu estava desesperado para arrumar um estágio, estava meio que... A situação não era boa para mim, né? Não era, digamos assim, não era fartura, não era favorável. E o Diogo, quando ele recebeu essa proposta, ele lembrou de mim e perguntou se eu tinha interesse em fazer parte desse aterro. Ele ia se desligar e me indicou. Só que nessa situação eu estava numa obra que eu estava praticamente pagando para trabalhar em Viçosa. Aí ele fez, rapaz, bicho, ó, tem um emprego aqui que pelo menos vai melhorar para tu. E é bom que o ônibus pega perto da tua casa. Até isso ele já tinha, que disse, ó, passar lá no Miramar e tal. Acho que você fez um teste lá, não foi? Não, não fui. Porque aí eu perguntei a você, Diogo, por que tu vai sair? Aí você disse, bicho, é realização, eu quero obra. Eu lembro que você falou isso pra mim. Aí eu parei pra pensar e digo, pô, tô precisando de dinheiro, mas eu tô em obra, é o que eu quero pra minha vida. Então foi uma coisa que eu parei pra pensar, digo, não, bicho, então, se eu vou pra obra, é o que eu quero, vou ficar em obra também. Ele tá certo. Eu não vou trocar o que eu gosto pelo dinheiro. E, consequentemente, quando o Diogo entrou na empresa, talvez se eu tivesse aceitado o aterro, você não tivesse me chamado para ir para aquela outra empresa, porque eu estaria bem. Você, quando pensou foi na questão financeira. Não, pô, eu sei que o Felipe está precisando. Quando apareceu a oportunidade, você pegou e me jogou para onde a gente estava. Então, acho que a vida dá essas voltas e termina as escolhas influenciando bastante. Mas na frente, apareceu a oportunidade na construtora que eu estava, e o Felipe ainda estava lá no interior, em Viçosa, né? Aí foi quando eu chamei o Felipe para ir para lá, surgiu a oportunidade, e aí... Como técnico de segurança ainda. Como técnico de segurança, né? No estagiário. E aí teve uma longa caminhada aí. A gente passou 2 anos lá, a gente ganhou, digamos assim, a gente era os estagiários que eram tratados como engenheiros. É verdade. Tinha carro, tinha combustível, tinha moral. Tinha moral. Autonomia, que era o que a gente gostava. Autonomia, que é muito importante também. Você ter autonomia, você confiar realmente no seu taco e ter alguém por trás de você que diga assim, não, ele está fazendo, mas ele sabe o que é que está fazendo. Entendeu? Porque já tive outras oportunidades e é muito importante isso aí também, sabe, Felipe? O psicológico seu é importante demais. Porque às vezes você está num bom emprego, você recebe um bom salário, mas você não tem autonomia e você sabe que você não está dando tudo que você pode dar. Você sabe que você está sendo poldado ali e aquilo mexe com a sua cabeça. Então, assim, às vezes dá um estalo você falar, mas era melhor eu estar ganhando menos, mas está estourando, assim, realizado profissionalmente. Entendeu? A gente que gosta de trabalhar, que gosta de dar resultado, às vezes a gente se sente muito limitado. E eu vou ser bem sincero, empresas grandes às vezes tendem a ter tantos procedimentos que limitam até você de dar um desempenho muito maior. E inclusive foi um debate essa semana do nosso grupo de curso de gestão online, a gente falou sobre isso. E eu disse, bicho, é o seguinte, alguma coisa você vai ter que fazer. Se você acha que não está dando certo para você, se você acha que está sendo, como ele falou, poldado, você não está conseguindo crescer do jeito que você queria crescer, você vai ter que dar, ou primeiro, pedir para sair e procurar realmente o que lhe atrai, ou segundo, você vai ter que arriscar. É fazer diferente do que todo mundo está fazendo, mesmo brigando, porque na hora do resultado, se você tem certeza e convicção, você vai dizer, ó, eu fiz do jeito que você não mandou fazer, mas eu fiz, mas aqui, o lucro foi de tanto. É mostrar resultado, aí você tem que ousar e arriscar. Cabe a você saber o que se enquadra no seu perfil e no que te comporta para não te prejudicar. Então, você tem que fazer uma análise. Agora, eu costumo dizer o seguinte, quem não arrisca, não petisca e não tem grandes resultados. Outra coisa que a gente percebe é que a gente entrou lá como estagiário e cria aquele vínculo de amizade. Eu acho que ninguém vai para o trabalho para fazer amizade. A amizade é consequência dos bons resultados. E a gente fez amizades com grandes profissionais, grandes gestores, e que assim, hoje a gente, ao que precisar, numa ligação, porque ninguém sabe de tudo. Ninguém chega lá sabendo de nada, na verdade. Muitas vezes o que o cara quer em você é só confiança e proatividade. Eu acho que é a principal característica que o cara tem que ter. Ele não pode ser aquele cara parado, que vá atrás do seu objetivo de resultados. Eu acho que você concorda comigo nisso aí? Concordo totalmente. Tem até uma situação, tem um engenheiro que foi meu chefe, que foi seu chefe também, o Alex Acioli, mandar um abraço até. Foi um cara que profissionalmente me ajudou muito assim na minha vida, porque muita coisa eu aprendi com ele. Porque tinha coisas que ele falava assim que marcava. Por exemplo, vou citar uma situação. A gente tinha
um outro estagiário na época, que se faltasse um martelo na obra, ele ligava para o chefe. Se faltasse um prego, ele ligava para o chefe. E qualquer coisa, eu acabava ligando, e você deixava o cara sufocado, porque ele não conseguia fazer o trabalho dele e ficava nessa situação. E um dia ele parou assim, e eu até não percebia que eu fazia aquilo, mas ele parou, fez uma reunião e falou assim para todo mundo. Ele falou, quando eu vejo uma ligação do Diogo, eu já me preocupo logo até para atender logo, porque eu sei que ele já fez de tudo e não conseguiu resolver. Porque ele só liga para mim quando não tem jeito mais. Eu acho que isso é muito importante, porque assim, tente resolver aquela situação, tente ver da melhor forma, tente pensar como o seu gestor resolveria, para poder chegar em uma solução e depois, no final do dia, você chegar para ele e dizer assim, chefe, mais cedo aconteceu isso, mas eu fiz isso aqui e resolveu. Porque leve o problema, mas leve a solução ou até o problema solucionado. Você só levar problema, você não está acrescentando em nada na sua carreira para você. O Alex foi tanto chefe do Diogo, foi o gestor dele, foi meu gestor também, mas assim, eu tive mais contato com o Átila Scioli, o irmão dele, foi um grande gestor que eu aprendi demais. E baseado nesse mesmo princípio, um certo dia eu tinha um costume no começo de ligar para o Átila para falar algumas besteiras. Uma vez ele chegou para mim e ele é um cara bem, digamos assim, bem direto, sentimental. Ele fala com você delicadamente. Bicho, só dizer uma coisa a você, só ligue para mim se for para dar a solução. Se for para dar problema, eu não preciso pagar você não. Pronto, foi aí que eu aprendi, delicadamente, como... Mas assim, são pessoas que davam esporros na gente, que brigavam ou quando davam um direcionamento, mas é porque eles viam que a gente tinha potencial, eles diziam isso, a gente enxerga em vocês uma coisa que a gente não enxerga nos demais, por isso que a gente vai cobrar o máximo que der. E essas cobranças é que lapidaram a gente a ser o profissional que a gente se tornou futuramente, aquele profissional de confiança. Quem o Diogo indicasse para a empresa era contratado, quem eu indicava para a empresa era contratado, não tinha meia boca de fazer nem entrevista. Aí aconteceu, 3 pessoas eu coloquei lá dentro, a Heloísa, o Diego o Rômulo, até hoje o Diego ficou e os demais saíram, mas assim, e nisso a gente vê a moral que a gente tinha de dizer assim, não estou precisando de alguém, tem alguém, pode mandar. O cara não ia nem para entrevista, já ia para obra. Porque o pessoal confiava na gente, sabendo que a gente estava fazendo a indicação realmente de uma pessoa que ia vestir a camisa da empresa assim como a gente vestia, né? Então, isso aí era muito importante. Então, essas coisas aí que a gente tem que confiar em você mesmo e tentar se desenrolar e tentar fazer a coisa acontecer. Não adianta você esperar as coisas acontecer, nem esperar que alguém resolva. Meta a mão na massa, o que precisar fazer, faça. Não leve problemas. Não leve problemas, leve soluções. Só leve o problema quando você olhar e dizer, não, aqui já não dá mais para mim, eu não consigo mais... já está fora do meu controle, eu tenho que tomar alguma atitude aqui de levar para outra pessoa, para o meu superior. Mas o que tiver ao seu alcance, faça. Faça, que é muito importante. E cada vez mais as pessoas vão acreditar em você. Agora, o primeiro passo, você tem que acreditar em você. Exatamente. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Isso aí é fato. Existe uma técnica de coach que diz o seguinte, sonho e objetivo. Tudo deles sai através das suas escolhas. Você tem 2 opções bem claras. A primeira é não acreditar. Quando você não acredita, você não enxerga a oportunidade. Se você não enxerga a oportunidade, automaticamente você não enxerga resultado. E é um ciclo vicioso que vai levar você a escolher novamente não acreditar. A partir do momento que você escolhe acreditar, é o primeiro passo. Você começa a enxergar oportunidades. Quando você enxerga oportunidades, por menor que sejam, você encontra resultados. E automaticamente, cada vez que você encontra resultado, você começa a acreditar mais ainda. Então são 2 ciclos viciosos. É um ciclo vicioso. Você tem que escolher. Se você vai acreditar em você e aquilo vai voltar para você, ou se você não vai acreditar, já não vai fazer nada mesmo, porque não acredita em você. Outra coisa que eu aprendi é o seguinte, não adianta a gente querer, isso aí a gente conversa bastante, e o Diogo é aquele cara que tem aquela visão empreendedor. Tudo que ele achar que ele tem a oportunidade de crescer, que ele tem a oportunidade de transformar, ele mete a cara, né? Seja posto de combustível, seja restaurante, o que for. E nessa situação, eu dizia, a gente foi até pegar uma obra em Capela, a gente foi lá olhar na educação, conversar junto. Aí eu fiz, bicho, mas tu não tem medo não, velho, é um ramo que tu nunca entrou. E ele disse uma coisa que eu já acostumei a dizer muito nos treinamentos com vocês. Eu posso errar 1 milhão de vezes, mas eu só preciso acertar uma vez. Então, assim, o cara não pode se desmotivar, né? Fala aí um pouquinho sobre isso, que você é um cara que tem
bastante conteúdo de empreendedorismo, que é o que pode solucionar os problemas do nosso país. Posso dizer assim, que eu tenho 27 anos, costumo dizer que eu não sou nem melhor, nem pior do que ninguém. Eu só busco o que eu acho que é melhor para mim. Então eu tenho 27 anos, mas eu já fui engenheiro, sou engenheiro, né? Mas já fui empresário, já tive posto de combustível, já tive restaurante, já tive carro, já comprei e vendi carro, já comprei e vendi perfume, sapato, o que você imaginar eu já fiz na minha vida. Quando mais novo, meu pai tinha uma van, eu já de molequinho de 12, 13 anos, eu ia ajudar meu pai na van. Então assim, um dos segredos que você tem que ter na vida, não tenha vergonha do que você faça. Todo trabalho dignifica o homem. Se for digno, meu irmão, acorde cedo e vá atrás. Se for digno, pode ir atrás. Pode não dar certo agora, mas tenha certeza de que você persistindo, uma hora você acerta. A gente tem diversos amigos nossos que se formaram junto com a gente, que assim, que são engenheiros também, que acabaram buscando outras coisas e que hoje estão muito bem, mas que assim, vou citar um exemplo do amigo da gente, abriu um restaurante, não deu certo, abriu uma empresa de limpeza pós-obra, não deu certo, comprou máquina, não deu certo, hoje em dia está com farmácia, um negócio que não tem nada a ver com o ramo da gente, mas está bem, acertou, entendeu? Então, e tem outras situações, a gente tem um amigo nosso, engenheiro, que acompanhou a faculdade toda junto com a gente, com obra, bem, tudo, e que hoje está com fazenda criando peixe. Nada a ver também. Então, assim, acredite em você, acredite no seu sonho, e se der errado, tenta de novo, cara. Tenta de novo. Uma hora você acerta. Eu dizia sempre para Felipe, a gente conversa sempre muito a respeito disso. Quando ele começou nos cursos lá atrás, eu falava, velho, corre atrás, vai, persiste nisso daí. Muita gente pode chegar para você, como já chegaram para mim, e falar assim, isso é um maluco, isso aí é um maluco, um sonhador. É um sonhador, cara, mas é um sonhador que uma hora vai encontrar o sonho dele e vai se sentir realizado. E é o que é o mais importante. Agora, ficar em casa acomodado, esperando as coisas acontecer, não acontece. Disso aí a gente pode ter certeza. Uma coisa que eu já falei, o Felipe falou aqui e eu repito. Tente 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes, todo mundo vai olhar para você e vai dizer assim, isso é um maluco. Já abriu um posto, não deu certo, abriu um restaurante, não deu certo, fez um monte de coisa, não deu certo, mas uma hora vai dar certo. E quando der certo, aí o pessoal vai olhar para você e vai dizer assim, aquele cara tem sorte. Tem sorte. Acorde não cedo e vá trabalhar e vá correr atrás, vá dormir tarde e fique esperando pela sorte. Não é sorte. Não é sorte. É determinação, é correr atrás, é persistência. Então, não é sorte e não cai do céu. O que você for fazer, independente do que você for fazer, tem que correr atrás e tem que acreditar em você. A verdade é essa. Eu costumo dizer que se você quer ser um profissional de sucesso, começa a se portar como um. Como é que você faria se você tivesse sucesso? Qual seria a sua rotina? Seria estar só curtindo na praia? Ou se você tivesse sucesso, você teria que gerir o quê? Trabalho, empresa, estudo. Então você tem que começar a gerenciar, não é esperar o sucesso vir até você, não. Começa a se portar com sucesso. Inclusive, até ultimamente, eu conversando numa palestra, eu disse, rapaz, eu estou achando que sucesso não é mais questão de escolha, não. É estado de espírito. Se você está bem, dizendo que está sucesso, o sucesso vem até você. O dinheiro corre por você. A oportunidade passa o dia inteiro na sua mente. Eu vou dar um exemplo aqui, Felipe, que eu acho que é o que está acontecendo na sua vida agora. Na época que eu estava com posto de gasolina, era uma coisa que eu fazia com tanto prazer que eu não sabia nem o dia da semana que era. Se era sábado, se era domingo, porque sábado, domingo, às vezes feriado, eu ia trabalhar, mas aquilo para mim não era ruim não, porque eu gostava tanto do que eu fazia que eu acordava e dizia assim, que dia é hoje? Porque para mim eu brincava até com meus amigos, todo dia é sábado. Porque eu trabalho, mas eu me divirto e a minha vida... E eu tinha controle da minha vida, dos meus horários, das minhas coisas. Então, assim, é o que a gente estava conversando ali atrás agora há pouco. O Felipe contando que hoje ele está fazendo o que gosta e o importante demais, ganhando dinheiro com o que gosta. Então, deixa de ser trabalho e é uma mescla de trabalho e diversão. Que você acaba... Isso aí é importante demais, que vai fazer com que você cada vez mais se dedique àquilo dali e cada vez mais as coisas deem certo. Isso aí é típico e vai acontecer.
Não tem como ser diferente disso daí, não. Eu já sei até a resposta, eu vou fazer essa pergunta para ele, para que vocês saibam do que eu estou falando. Faculdade ou estágio? Se eu pudesse nem ir para a faculdade, eu não tinha nem ido. Para mim... Gente, eu tô falando pra vocês porque é sério, muita gente tá focando tanto em faculdade, eu vou dar um exemplo bem claro. As melhores pessoas, aquela panelinha, digamos assim, aquelas pessoas que se achavam as melhores na faculdade, quer dizer que necessariamente que vão ser os profissionais de estágio? Não, inclusive 90% estão desempregados. A gente tem 4 anos de formado? 3. Vai fazer 4 anos de formado. Tem deles que nunca, não é modo de expressão não, tem deles que nunca nem estagiou, nem trabalhou. Então, assim, o cara tirou 10 a faculdade inteira, mas experiência de campo não tem, entendeu? Então, um cara desse chega numa obra, ele está perdido. E o tempo está passando, entendeu? Então, assim, inclusive, citando o Alec novamente, era uma coisa que na hora de contratar um estagiário, ele falava assim para mim, esse daí é o melhor da turma ou é o pior? Aí eu falava, é o mediano. Ele falava, é esse que eu quero. Eu não quero nem o pior, porque o pior também está largado, não quer nada com a vida. E o melhor, ele vai se preocupar com a faculdade, mas a obra já vai deixar em segundo plano. Então ele procurava o mediano, porque o mediano ele ia tomar conta da faculdade para passar e se dedicar à obra para aprender a parte prática, entendeu? Então é essa questão aí. Não foque nem só no estágio, que também a gente teve situações, como você sabe, a pessoa às vezes até chegou ao ponto de trancar a faculdade porque a obra estava consumindo ele demais. E aí eu já não concordo, porque você precisa se formar, certo? Então tente levar os dois ali de uma forma que você consiga levar os dois até o final. Quantas matérias a gente não perdeu e pagou o dia de... Não vou nem dizer aqui para não passar vergonha. Eu já disse, eu perdi 10. Eu perdi 16, eu ganhei. Bateu o recorde, eu me lembrava de 16 matérias. Mas me formei nos 5 anos. 5 anos, nos formamos juntos. Então era de domingo a domingo, final de semana, turma de férias na FAT, em outra faculdade, mas a gente bateu o objetivo. Todas as faculdades de Maceió eu conheço, porque paguei matérias em todas. Mas a meta que eu tinha na minha vida era de me formar nos 5 anos, e eu me formei. A gente chegou até nisso, a gente conseguiu bater junto, mas a gente perdeu um bocado. Perder faz parte. Colar faz parte, a gente sempre tem aquela ajudinha. Tem aquela ajuda, né? Aquela coletividade, né? Mas o importante é assim, não se atrasem também na faculdade. Essa questão, perder a matéria não é o fim do mundo, não. Você vai lá e paga. Agora tenta se formar no tempo correto, porque assim, a gente também tem colegas que está até hoje na faculdade, não se formou. Então assim, se está ruim para quem está formado, para quem não está pior ainda. Entendeu? Então, assim, o mercado está muito fechado, as coisas não estão boas como estava quando a gente estava na metade da faculdade, essa época que a gente estava contando aqui agora há pouco. A gente era estagiário que ganhava salário de engenheiro hoje em dia. A gente era estagiário e ganhava o salário que engenheiro ganha hoje. Então, assim, eu era rico e não sabia. Eu não tinha casa para sustentar, não tinha conta para pagar, não tinha nada. Eu era rico e não sabia, mas, assim... Não tá como estava antigamente, mas voltando ao que eu estava falando. Se está ruim para quem está formado, para quem não se formou, ou para quem está pendurado na faculdade, está pior ainda. Eu acho que o cara tem que definir muito bem qual nicho de atuação você quer. Você quer obra? Então, a faculdade tem que fazer para pegar o diploma, mas foca nas teus oportunidades, vai atrás de estágio. Vai estagiar de graça, meu irmão, se for o caso, mas aprenda. Eu já estagiei de graça e o que vale é estar no mercado. Sim, como é, Diogo, que você estava falando? Sim, uma coisa que eu queria citar, você falou a respeito de estagiar de graça, esse tipo de situação. Entendam uma coisa, estágio, aprendi com o Alex também, estágio não é para você ganhar dinheiro, não é para você ganhar conhecimento, para você adquirir conhecimento e crescer profissionalmente. Estágio não é época de ganhar dinheiro, certo? Então, se for para estagiar de graça, vá. A gente tinha uma questão a nosso favor, que além de aprender, a gente ganhava. Então, isso aí, meu amigo, era bom demais. Mas, se for necessário, vá estagiar de graça, procure obra, procure alguém que você conheça, pergunte se está precisando de uma ajuda, de alguma coisa, estagie meio horário ou o dia inteiro. Mas, assim, estágio não é para ganhar dinheiro, estágio é para adquirir conhecimento.
E deixando bem claro o seguinte, pessoal, é muito mais fácil você estar estagiando e aparecer 10 oportunidades de estágio, 10 oportunidades de emprego do que quando você está fora do mercado de trabalho. O mercado ele é muito seletivo para quem está dentro, porque quem não é visto não é lembrado. Se você não está em evidência, se você não está sendo visto, a partir do momento que você está estagiando de graça, você está tendo contato com fornecedor, fiscal, empreiteiro, com um profissional, que quando aparecer uma oportunidade, ele não vai procurar ninguém que está fora do mercado, não. Ele vai buscar você, que ele já sabe do seu trabalho, já te conhece. Então, o estágio ou o emprego, velho, se você estiver desempregado e aparecer uma oportunidade, vá para a obra, nem que seja de graça, porque uma hora você vai ter a oportunidade. E segundo, você tem ainda a chance de mostrar, dentro dessa obra que você está de graça, o quanto você é necessário. Se você for mostrar que é importante, quando você disser que vai sair, o cara vai dizer, pera aí, pô, mas a gente já ia lhe contratar, vamos conversar. E você, eu costumo dizer, tem uma palestra que é o seguinte, arruma um estágio em 10 minutos. O cara vai na porta da obra, chega na porta da obra, como é o nome do vigia que está lá, bate na porta do vigia e diz o seguinte, quero falar com o João. O cara faz, não, aqui não é o engenheiro João, não, é o engenheiro José. Eu digo, é ele mesmo, é o José. Chega lá na porta, você já sabe o nome do cara. Doutor José, tudo bem? Bicho, é uma honra muito grande estar falando com você. Eu ouvi falar demais seu nome no mercado. Meu nome é Felipe, eu estou aqui atrás de uma oportunidade. E vai botando um monte de patrocínio positivo no cara, que aprender com uma pessoa como você, José, que eu já ouvi falar tanto. Você aprendeu com o porteiro, o nome dele. Mas já botou o cara lá em cima e no final diz, eu não quero nada, só quero aprender a experiência que você tem. Por que o cara não vai lhe contratar, velho? Eu vou contar um caso concreto. Na última empresa que eu trabalhei, uma grande construtora aqui do estado, na época que eu ainda entrei como estagiário, né, no finalzinho da faculdade, as aulas terminavam em novembro, eu entrei nessa empresa em outubro. Entrei, na verdade, nem como estagiário, já entrei como técnico auxiliar de engenharia, na verdade. Auxiliar de engenharia. E um outro cara que trabalhava comigo, que estava se formando junto comigo também, a situação dele foi exatamente essa que o Felipe contou. Ele foi no escritório do dono da empresa, de uma empresa grande, uma das maiores aqui de Alagoas, e ele falou, queria falar com o doutor fulano de tal, e a recepcionista ligou para ele, tem uma pessoa que quer falar com o senhor. Ele disse, manda entrar, não sabia nem quem era. Aí disse, vim aqui porque é o meu sonho trabalhar na maior empresa de Alagoas, porque vai ser muito bom para o meu crescimento profissional. Começou a encher a bola, falando coisas que realmente eram verdades, mas que o cara queria escutar, entendeu? Para mim vai ser muito importante para o meu crescimento profissional, trabalhar numa empresa como a sua e tal, e falou. O cara pegou o telefone na hora e falou, engenheiro fulano, eu estou com uma pessoa aqui e que eu quero que ele comece a trabalhar amanhã. E depois, o cara começou a trabalhar no outro dia, e depois ele ligou novamente para o engenheiro e falou assim, eu não sei se o cara é bom, mas só a ousadia dele vir aqui e conversar comigo já me conquistou. Veja aí qual é o perfil do profissional do cara e veja o que é que vai acontecer. Mas pelo menos a oportunidade ele teve, entendeu? E conseguiu o estágio dele e ficou na empresa, tá entendendo? Então, é importante você dar o primeiro passo. É importante... Diversas vezes no início da faculdade, eu saí com um currículozinho aqui embaixo do braço, onde tinha obra, batia aqui na porta, queria falar com o engenheiro, falava lá, eu estou no segundo período, terceiro período, que seja. Isso era logo no começo, e às vezes até os engenheiros tinham um certo preconceito, porque você ainda está muito verde, e aí o pessoal falava, não, a gente vai pegar a partir do quarto, a partir do sexto e tal, mas ia sempre buscando, entendeu? E essa dica que o Felipe falou é muito importante, assim. Como a gente disse agora há pouco aqui, ficar em casa não vai resolver seu problema. Tem um amigo meu que ele dizia o seguinte, é estatística pura. É estatística pura. É que nem você tá num barzinho aqui, você tá lá, tem 2 caras e uma menina lá, o cara vai chamar para dançar, o outro fica só parado aqui. Ah, vai não, tu é doido, vai tu. Aí o cara faz 10 comigo. O cara vai em 10, o cara sai levando não e comemorando. O cara diz, oxe bicho, por que ele tá comemorando? Ele fez, meu amigo, é estatística, é 10%. Se eu errei 9, a próxima vai dançar. E é do mesmo jeito no estágio. Bateu na porta do estágio, não conseguiu. Vai em outra. Quando chegar em casa, a mãe pergunta, e aí, meu filho? Conseguiu o estágio? Ela fez, tô quase, mãe. Tudo é como oportunidade. Você tá vendo, hoje não foi não, mas amanhã é de certeza. Hoje não foi não, mas amanhã... Tudo é como você encara a vida, bicho. Esse cara tem que encarar e tentar dar o seu melhor. Pessoal... Como o Felipe falou agora há pouco, quem não é visto não é lembrado. Então, veja o que é que você pode fazer para correr atrás, para tentar entrar no mercado. Porque, como ele falou novamente, é um ciclo vicioso. Quem está ali dentro, continua ali dentro.
A partir do momento que você sai dali, daquele ciclo, fica muito mais complicado de você retornar. Muito mais Porque quem está ali lembra de quem está ali. É como você está lá, aparece alguém e fala, Diogo, eu estou precisando de um estagiário em tal lugar. Aí, assim, eu já estou trabalhando ali, mas eu posso indicar um amigo ou alguma coisa, ou pode ser uma oportunidade melhor para mim e eu ir para lá. Mas, assim, se você estiver em casa, você não vai nem saber que aquela oportunidade existe. Verdade. Pessoal, eu quero agradecer o Diogo por ter vindo aqui fazer parte e contribuir um pouquinho com o conhecimento. É um cara que eu admiro bastante, um cara que me ensinou muito, um exemplo de vida. E se a AZ está onde está hoje é porque eu tive incentivo de vários amigos, de várias pessoas. Foi um dos caras que mais me incentivou. E talvez eu não aprendesse o que eu aprendi se ele não tivesse acreditado em mim e tivesse me indicado para as empresas que ele me indicou. Duas oportunidades que teve, ele me indicou. A primeira vez eu não aceitei por questão de sonho, mas a segunda vez eu agarrei com unhas e dentes, e isso, além de fortalecer bastante a nossa amizade, me fez crescer tanto pessoal como profissionalmente. E Diogo, sabe que na hora que você precisar, a Zé está de portas abertas, você pode contar comigo que deve, a gente é verdadeiramente amigo. E eu tenho certeza aí que muito do que você falou sobre empreendedorismo, muito do que você falou, não tinha esse perfil, mas eu aprendi demais e estou aplicando cada dia mais na minha vida, e isso está fazendo a gente crescer bastante. São pequenos ensinamentos, são vivências diárias que a gente tem na conversa, que a gente tem grandes sacadas e tem grandes ideias, e que nessas ideias o negócio vai, estoura e dá certo. Então eu aprendi demais isso com você e quero agradecer e dizer que pode contar mais uma vez com a gente. E seu último recado que você daria para o pessoal aí? Eu queria primeiramente agradecer ao Felipe pela oportunidade. É um grande amigo que eu tenho, que a faculdade me deu. Então, assim, a gente, além de relação profissional, a gente tem uma relação pessoal de um ligar para o outro, de conversar, de contar como está se passando a vida. Nessa correria, no sucesso que nosso amigo está fazendo, está cada vez mais difícil de encontrar ele, que é rodando o Brasil todo. E cada vez eu fico mais feliz de tudo que está acontecendo na vida dele. Estava até comentando com minha esposa antes de chegar aqui, que onde o Felipe está hoje é resultado de tudo que ele fez a vida dele toda, que ele merece tudo que está acontecendo na vida dele. Que é um cara, um exemplo de profissional, de pessoal. Então, assim, fico muito feliz de ver tudo que está realmente acontecendo. E mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui, e conte sempre comigo. Que precisar, a gente está junto. E para o pessoal, eu queria dizer o que eu já disse aqui. Acredite em você, acredite no seu sonho, confie em você, que é o mais importante. Se você não confiar em você, ninguém vai confiar, e corra atrás. É isso daí que a gente tem, a mensagem que a gente tem para passar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar, que essa entrevista pode ajudar alguém, motivar alguém a mudar de vida. Então não deixe de compartilhar. Um grande abraço a todos.